Fala pessoal, eu me chamo Humberto, sou investidor de fundos imobiliários e no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do fundo HGCR11, fundo de crédito da Credit Suisse, né? Antiga Credit Suisse, agora Pátria, na mesma equipe lá do HGLG, do HGRU, do HGRE, dos fundos mais conhecidos aí no mercado. Então aqui temos uma pegada bem parecida com aqueles outros fundos, uma gestão um pouco mais calma, fazendo movimentações ali muito melhores do que a gente costuma encontrar em outros fundos. Então essa é a ideia aqui do vídeo de hoje, dar uma olhada nesse último relatório gerencial aí de fevereiro de 2025, que é o mais atualizado, e eu vou deixar aqui também vários comentários, várias dicas de coisas que vocês devem olhar aqui nesse tipo de fundo. Então é isso, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Então vamos começar aqui falando no que o fundo investe hoje. Então hoje o fundo investe basicamente só em crédito e algumas cotas de fundos imobiliários que nós vamos falar também. E essa aqui são as empresas que o fundo investe hoje. Então na verdade são os CRIs que o fundo investe hoje. Então temos aqui CRIs pulverizados, são aqueles CRIs que tem diversos devedores dentro, diversos ativos e meio que junta num CRI só e acaba tendo uma segurança um pouco melhor. Temos operação aqui de outlet, temos operação de prédios de escritórios, temos operação de imóvel de renda urbana, temos operação de shopping, mais uma operação de shopping aqui embaixo. Essa aqui é toda a carteira do fundo, então são hoje, deixa eu ver, 44 operações que o fundo tem em carteira. Não é um dos fundos mais diversificados que nós temos hoje no mercado, vou mostrar para vocês já já. Mas é um fundo bem interessante, né, pessoal? É bem legal em questão de devedores, não são devedores tão óbvios que nem você costuma encontrar em outros fundos. Sempre as mesmas empresas aqui são empresas um pouco diferentes. O que eu falei lá de diversificação nesse fundo, na minha opinião, é o que peca, tá? Tem uma gestora muito boa por trás, uma equipe muito boa por trás, mas no quesito diversificação, quando a gente olha para a carteira, eu deixei aqui marcado em vermelho para vocês verem, temos 7,74% na Almeida Júnior, 5,14% nesse BHG, GPA aqui 4,72, Globo 4,72, nesse cota aqui 4,54. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 concentrações assim que eu posso identificar rapidamente aqui no portfólio de coisas que eu gostaria que fossem um pouco menos concentradas. Mas por enquanto a gente não vê nenhum default, nenhum calote, nada do tipo aqui dentro desse fundo. Tá tudo tranquilo. Tem um comentário que a gente vai fazer sobre essa empresa aqui já no vídeo, então fica aí. Esse aqui é o patrimônio do fundo hoje, como que tá aí a composição do patrimônio do fundo hoje. Ele tem 1.300 bi investidos em CRI, 110 milhões investidos em fundos imobiliários, tem 14 milhões em renda fixa e tem uma dívidazinha de 28 milhões de reais, somando tudo, patrimônio líquido do fundo de 1.470 e poucos milhões. Então é um fundo bem grande, acima de 1 milhão já. Então, bem interessante. Esse fundo tem essas cotas em fundos imobiliários aqui que ele nem diz quais são. Então, você tem que olhar lá no informe estruturado do fundo. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Essa aqui é a carteira de fundos imobiliários que o HGCR tem hoje. Qual foi a última vez que foi atualizado isso aqui, cara? Dia 13 de fevereiro. Então, um mês atrás, mais ou menos. Não está muito antiga. Então, tem Bari 11, fundo de crédito, CPTS, fundo de crédito também. Crédito barra multistratégia, né? Game. JFLL, KNIP, RBRR, SPVJ, TVRI, URCA, VRTA e esse FI, Unidades Autônomas, se eu não me engano, é um setipado, né? Então não é uma carteira muito boa de fundos imobiliários, né, galera? Não entendo por que esse fundo tem esses fundos imobiliários aqui, não gosto dessa carteira. Tem fundos bons, né? KNIP, RBRF, fundos high grade, bem interessante. Mas, pô, Bari, Game, TVRI, nada a ver. O RPR também nada a ver, VRTA também nada a ver, então não entendo muito a carteira de fundos imobiliários. Seria interessante, né, se no mercado de alta aí talvez eles pegassem, se livrava desses fundos aí e focava aqui nos CRIs. Mas é isso. Aí vamos fazer um comentário aqui rápido também sobre as compromissadas do fundo. Esse fundo ele pega dinheiro emprestado, aloca em outras operações, empresta novamente esse dinheiro e fica pagando esses juros aqui e tenta ter um lucro, né, pegando um dinheiro mais barato, emprestando mais caro. É o que todo fundo aí costuma fazer. Só que esse fundo ele tem aquele tipo de operação compromissada que é como se fosse um capital de giro. Então, como é que isso é feito? O fundo pega um dinheiro hoje, vamos usar um valor aqui de exemplo, sei lá, ele pega 100 milhões emprestado hoje. Só que ele não fica pagando todo mês desses juros.
Ele pega uma operação e fala assim, ó, daqui 6 meses eu pago todos os juros e talvez quite esse CRI. Então vai ser assim, ele pega hoje o dinheiro, daqui a 6 meses ele paga todos os juros e talvez vá lá e pega um caixa e mata essa operação. Ou talvez ele pega, sei lá, em vez de ele pegar 100 milhões de uma vez, ele pega 10 milhões para pagar daqui a 6 meses, 20 para pagar daqui a 3 meses, 50 para pagar daqui a um ano. Então ele fica fazendo essas operações assim pro DRE do fundo, para ali pro caixa do fundo não ser totalmente esgotado, para ele não precisar pagar também muita coisa num único mês. Então aqui nesse gráfico você consegue entender mais ou menos como isso funciona. Então, por exemplo, aqui em setembro de 2024, o fundo tinha 107 milhões em operações compromissadas, em dívidas, né? Então, tá vendo? Ele deixa aqui, ó, despesa acumulada por cota, 76 milhões de reais. Aí, quando ele chegou aqui em setembro, que ele viu que estava uma despesa um pouco mais alta, eles foram lá, pagaram todos os juros que estava devendo dessa operação e também amortizaram bastante coisa. Então, tá vendo? Saiu de 107 milhões para 80 milhões. Eles pagaram 20 milhões aí de amortização dessa dívida, mais os juros, e depois foi caindo, tá vendo? Em novembro pagaram mais um pouco. Então, diminuiu bastante para 26 milhões. Então, eles ficam nesses movimentos. Eles pegam muita grana, sei lá, uns 100 milhões de uma vez emprestados, aí fica carregando isso aí até quando dá. Eles emprestam esse dinheiro, depois vendem aquele CRI lá que eles compraram com esse dinheiro emprestado, amortiza essa dívida, mata todos esses juros ali e fica nessa, né? Agora o fundo tá com juros bem baixos, né? Então tá vendo aqui o tanto que está sendo consumido por mês. 3 centavos em novembro, aí aqui em dezembro foi para 5 centavos, janeiro 7 e agora no total 8 centavos de compromissada e tá 1,8 só, 1,9 agora, né? Por cento do patrimônio. Então é pouca coisa, tá, pessoal? Já explico mais aí detalhado para vocês. Aqui a alocação histórica de como é que tá a carteira do fundo. Ele já teve 32% em CDI em março de 2024 e 68% em IPCA. E agora está diminuindo a carteira toda, virando toda para IPCA. 91% das operações hoje, da alocação hoje, né? É 91% IPCA e só 9% CDI. Não é um fundo que tem muita coisa de CDI em carteira hoje, tá? Não é a estratégia da gestão. Aqui a exposição setorial da carteira, 29% está alocado em fundos em CRIs de logística, 37% em CRIs de varejo. Então, logística é um setor bem considerado aí, um high gradezão, né? Um setor um pouco mais seguro. Varejo, dependendo do que for, também pode ser considerado um setor mais seguro. Então, uma carteira aí do high grade para o middle risk, né? Não é uma carteira tão segura que a gente costuma encontrar em outros fundos, tipo uns Quinéias da vida. 50% da carteira hoje está nesse crédito A, né? Então de A- até AAA, e o restante da carteira tá nessa carteira aqui é BB e um pouquinho aqui sem rating. Ele não deixa claro exatamente qual que é o rating aqui, se é um rating interno, se é S&P, mas é só para vocês terem uma ideia aí que 50% da carteira hoje é focada nesses créditos um pouco mais seguros, o restante ali nos créditos um pouco mais middle risk, um risco médio. Aqui nesse mapa, onde estão localizadas as garantias do fundo hoje, então tem bastante coisa em Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Tá? O foco aqui é São Paulo, né? 52% São Paulo, aí tem um pouco ali em Rio de Janeiro, etc, etc. Bem diversificado, né? Questão aqui. Dos fundos que hoje eles têm em carteira, dos CRIs que eles têm em carteira hoje, 87% está em IPCA mais 8, 12% em CDI mais 3. É a diferença aqui que vocês estão vendo? Ele pega aqui literalmente números de CRI. Então, tipo, se ele tivesse 10 CRIs, 8 CRIs, 8, quase 9 CRIs estariam em IPCA mais 8 e o restante estaria em CDI mais 3. Aqui em cima ele fala de alocação, tá? Então é dinheiro, não número de CRI, é dinheiro total. Então é só fazendo esse comentário aí também. Aqui já mostrando o resultado mensal do fundo, já olhando a DRE dele. Então vamos olhar aqui rapidamente fevereiro 2025, o ano inteiro e os últimos 12 meses. Então aqui em fevereiro o fundo gerou aí 16 milhões de reais de receita total, gastaram 1 milhão cento e poucos, sobrou 15 milhões e distribuiu 16 milhões de reais. Distribuiu um pouco mais do que gerou nesse mês. A despesa mensal aqui nesse mês ficou na casa dos 6%. Reparem que não tem despesa financeira, tá vendo? Então não tem despesa com alavancagem, apesar do fundo estar alavancado hoje. Então é aquele lance lá que eles vão pagando em meses específicos. Nesse mês e no mês passado eles não pagaram nada, tá vendo? Em 2025 ainda não foi pago nada de alavancagem. Quando a gente olha aqui para o ano de 2025, somando janeiro e fevereiro, né, por enquanto, o fundo já gerou 33 milhões, gastou 2 milhões
e teve um resultado de 31 milhões e distribuiu 32 milhões. Então ele distribuiu um pouquinho a mais nesse ano e teve uma despesa até agora no ano de 6%. E quando a gente olha no período de 12 meses para trás, incluindo o fevereiro, o fundo gerou aí 209 milhões de receita, gastou 30 milhões, gerou no total, né, de resultado aqui 178 milhões, distribuiu 178 milhões, distribuiu mais ou menos o que ele gerou, e a despesa total no ano, nos últimos 12 meses, ficou na casa dos 14%. Reparem que despesa financeira aqui existe, tá vendo? Então, essa é a despesa financeira que o fundo paga sazonalmente. Aqui o fundo hoje tem 45 centavos de resultado acumulado para ser distribuído, mas é daquele tipo de resultado que veio de outros semestres. Então a gestão não tem obrigação de distribuir nesse primeiro semestre de 2025. Eles podem distribuir aí quando bem entenderem, quando for melhor aí de resultado. Lembrando que esse fundo hoje tem um guidance de distribuição de R$ 1,05 por cota. Ele estava distribuindo, deixa eu marcar aqui para vocês. Ele estava distribuindo 95 centavos até dezembro aqui, né? Então ficou distribuindo 95 centavos um tempão. Agora o novo guidance é de R$ 1,05 por cota. Não tem uma estimativa de até quando, mas eles pretendem distribuir aí mais alguns mesezinhos, provavelmente primeiro semestre, tá, galera? Porque tem esse resultado aqui acumulado de 45 centavos e tem um pouco mais ali de inflação acruada que a gente vai falar. Só fazendo mais um comentário sobre a alavancagem do fundo. Esse aqui são os meses que eles pagaram a alavancagem nos últimos 12 meses. Pagaram, tá vendo essa linha vermelha mais escura? Foi em março, eles pagaram um pouquinho. Aqui em setembro de 2024, já tem a seta aqui. Outubro de 2024 também. E novembro de 2024 foi o mês que eles mais pagaram alavancagem, tá vendo? Então tem essas despesas aí sazonais e nos outros meses não tem nada, ó. Dezembro, janeiro não tem nada, fevereiro, junho, julho, agosto também não tem nada, março e abril também não tem nada. Aqui já falando de comentários do mês de fevereiro, o fundo hoje tem 1,26 centavos por cota de inflação acruada, então de CRIs que eles têm hoje com lucro de marcação a mercado. Então eles têm que vender esse CRI para pegar esse lucro e conseguir distribuir para a gente. Se não vender, não tem esse lucro, mas hoje esse é o lucro do fundo. Acaba ficando com uma gordura legal quando você soma esse 1,26 centavos por cota de inflação. Mas o resultado acumulado chega ali a mais ou menos R$ 1,71 por cota. Então, provavelmente o fundo vai conseguir entregar esse 1,5 aqui até o final do semestre, mais ou menos. Vamos ver como é que vai ser. É um fundo que está com uma posição bem interessante aí de geração de caixa. Aí temos um comentário aqui sobre aquele CRI quota, que é o que significa 4,50 e poucos da carteira. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. 4,54% da carteira, 4,5% da carteira. Eles deixaram claro aqui que sobre o CRI cota, que estava dando problema, galera, era um CRI que poderia acontecer de ter problema, porque o devedor não estava conseguindo repor ali um dos covenants, né? Então, era uma posição que poderia dar problema algum dia, mas que o fundo está acompanhando aí de perto. Então, eles deixaram aqui que não houve nenhuma evolução relevante, né, nesse CRI, e o CRI segue adimplente aí com suas parcelas de juros e amortização, e o devedor permanece tentando vender aí esse CRI. Então, eu destaquei aqui embaixo também, só para vocês entenderem qual é o CRI, é esse cota aqui, 4,5% da carteira, parece ser um CRI de escritório, né? É um CRI de escritório ali em São Paulo, etc. Então, vamos ver aí como é que vai ser, né? É uma alocação muito grande da carteira do fundo, não entendo porque ele tem uma alocação tão grande nessa operação, mas é o que temos aí hoje no fundo. Aí aqui, movimentações no mês, eles compraram 30 milhões em PCA mais 9,4, compraram também 0,9 milhões, 900 mil reais nesse CRI Iguatemi e venderam aí 5,1 milhões de reais num CRI CDI mais 1,19. Esse CRI aqui foi adquirido na taxa CDI mais 5 e eles venderam agora CDI mais 1,19, ou seja, comprimiram um spread ali, tiveram um ganho de capital de 91 milhões de reais. Provavelmente foi uma operação que fizeram aí usando a alavancagem do fundo também, então trouxe aí um pouco mais de retorno para o fundo. Esse é o gráfico de retorno histórico do fundo, na linha vermelha CDI e na linha verde o HGCR11, dando lavada no CDI, né? Quase o dobro de retorno a mais do que o CDI. Lembrando que o HGCR é um fundo que investe tanto em inflação quanto CDI, então é um fundo de indexadores mistos. O retorno histórico é esse aí que vocês estão vendo desde 2011, 2010, 2011. Desde de julho de 2010 até agora, o fundo teve um retorno de 416%
E o CDI teve um retorno de 275%. Então, fundo imobiliário de papel ganhando do CDI no histórico, bem interessante de ver. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fundo bem interessante, mas com essas concentrações que acabam incomodando um pouco, pelo menos para mim, me incomoda bastante. Gostaria de ver um pouco mais diversificado, mas que é um fundo que tem uma gestora incrível por trás, né? Acaba trazendo essa segurança aí pra gente. É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like. Vejo vocês na próxima. Fui!